Olá, graça e paz. Espero que todos estejam bem. É bem verdade que esses últimos dias têm sido diferentes, inusitados para todos nós, devido a essa pandemia do novo coronavírus. A rotina de todo mundo, né, foi alterada e todos estão tentando se adaptar a tudo isso. Nós, como igreja, também não podemos deixar de nos reunir, mesmo que não seja da maneira como nós queríamos, né? Presencialmente, abraçando, ah, nos fortalecendo, estando juntos, mas de modo algum isso e qualquer outra coisa deve nos afastar de uma vida com Deus, de uma palavra de esperança, de ânimo, e é este o propósito que nós estamos aqui. Então, está tudo um pouco aqui, não vou dizer improvisado, mas nós estamos tentando nos adaptar aqui. Então, depois vá comentando com a gente se o áudio tá bom, se a imagem tá bom, que a gente pode melhorar aqui para que a mensagem possa ficar melhor comunicada, tá certo? Vamos ter uma palavra de oração nesses momentos aqui de transmissão. Não vou me ater às questões musicais. Você pode ouvir uma boa música em casa. Em outros dias talvez a gente faça algo nesse sentido, mas hoje quero focar no momento de reflexão, de oração. Então, esses outros detalhes que nós tínhamos no culto público vai ficar para outro momento. Nós ainda estamos nos aguardando, mas eu queria que você orasse comigo onde você estiver, na onde você vai receber este vídeo dessa nossa reflexão. Vamos orar. Bom Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida. O Senhor tem cuidado de nós em detalhes, mesmo que talvez o desespero, mesmo que talvez o medo tente nos assolar, bater a nossa porta, que nós possamos nos manter convictos no Senhor e na tua provisão. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude a enfrentar este momento na qual nós passamos como igreja, como povo do Senhor, como todos aqueles que estão enfrentando e lutando contra esta pandemia. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Igreja de Cristo, nos últimos dias, e se você percebeu, né, nas poucas semanas atrás, e comparados a hoje, quantas coisas mudaram, quantas adaptações nós tivemos que fazer, estamos fazendo, ainda estamos tentando entender tudo isso. E é fato também que você já deve ter ouvido ou visto algum vídeo falando sobre esse cenário, algumas pessoas tentando explicar o que está acontecendo, por que chegou até isso, e tentando explicar esses acontecimentos. Alguns vão até surfando, né, vão até pegando carona neste acontecimento global e fazendo vídeo, postando notícias, informações que são às vezes até bobagem, que são até mentiras e tentando enganar as pessoas. Então a gente precisa ter muito critério com o que a gente tem ouvido, com o que tem chegado até nós e o que nós temos transmitido. É bem verdade também, meus irmãos e minhas irmãs, que isso não é novidade, né? Pessoas falando bobagem, mentira, não é de hoje, não é por causa do coronavírus, mas isso há muito tempo, só que nós precisamos manter os mesmos filtros. Por outro lado, você deve ter recebido informações, até pesquisado ou visto algum vídeo de alguém postando, de alguém compartilhando informações preciosas, valiosas, talvez detalhes que nós não sabíamos, até da gravidade dos fatos e de mantermos a calma e não desesperarmos. Contudo, diante deste cenário, diante desta mudança de rotina que todos nós estamos enfrentando, principalmente agora nesse período de quarentena, que é extremamente necessário, importante, nós precisamos manter o nosso foco. E eu queria chamar a atenção de vocês para um aspecto
que eu tenho pensado durante esses dias e queria que vocês pensassem também quanto a isso, né? Como algumas coisas mudaram tão de repente e isso afetou a vida de tantas pessoas. Vamos pensar aqui em alguns dias, e essa é a proposta desta mensagem, de dias que mudaram o mundo. Eu queria falar especificamente de 3 dias e o mundo mudou, em que o mundo mudou. Este é o tema, o título da nossa reflexão de hoje, né? E em primeiro lugar, o primeiro dia que eu queria mencionar aqui, e eu queria ler um texto que está no livro do profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, que diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, e eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. O profeta Isaías aqui, ele está apontando e lançando luz, esperança da parte do Criador para com o seu povo, de que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, apareceria e seria enviado e nasceria, e o Senhor Todo-Poderoso estaria presente com o seu povo, o Emanuel, o Deus presente. Este é o aspecto central do que o texto de Isaías vai dizer, quanto tantas as outras profecias que nós encontramos no Antigo Testamento com relação ao nascimento de Jesus. E esse é o primeiro dia que eu queria destacar. Um dia que de fato mudou a história de toda a humanidade. A encarnação de Jesus, seu nascimento, e às vezes isso é até erroneamente feito quando se fala e se dá um destaque, uma evidência somente no dia 25 de dezembro. Quando falar de Jesus e do seu nascimento é destacado somente no dia 25 de dezembro, isso é um erro, porque isso é muito mais profundo. Quando Deus Filho veio a este mundo, da maneira mais humilde que poderíamos imaginar, tudo mudou. Tudo mudou. Esse dia foi marcante, é marcante até hoje nas nossas vidas. E talvez você esteja pensando, mas o que isso tem a ver com todo esse cenário, com tudo isso que nós estamos passando e vivendo? Talvez você esteja perguntando, Cadu, mas o que isso tem a ver com o nascimento de Cristo? Meus irmãos e minhas irmãs, eu queria pontuar algumas coisas muito importantes que isso tem a ver com as nossas vidas. Através do nascimento e da vida de Jesus Cristo, nós temos o nosso maior exemplo de como viver em meio a dias difíceis. Por meio do nascimento, da vinda de Jesus, nós temos sim um alvo, um referencial para enfrentar as dificuldades. Em momentos complicados como esses que nós estamos passando, a nossa mente e o nosso coração, meus irmãos e minhas irmãs, precisam estar focados, precisam estar bem, precisam estar olhando para Cristo, porque Cristo não é a nossa, não é uma possibilidade de ajuda. Cristo é o nosso único exemplo maior, a nossa única esperança. Não há nada, repito, não há nada fora de Cristo. Como os dias mudam rapidamente, nós temos na nossa história e no decorrer da vida de que o dia em que Jesus veio a este mundo foi um dia que mudou toda a história. Por meio do relacionamento e da vida de Jesus, nós aprendemos a uma comunhão com o Pai, com o Criador. Um relacionamento com o Filho e com o Espírito Santo de Deus que nos fortalece. Esse relacionamento com o Deus Trino nos fortalece, renova. Nós vemos isso em Jesus no seu caminhar, como buscou se relacionar com o Pai, como sabia do poder que há no Espírito Santo de Deus. O dia em que Jesus veio a essa terra mudou toda a história da humanidade. O segundo dia que eu queria tratar e pensar com você, que mudou
tudo isso, toda a nossa história, toda a história da humanidade. Eu queria ler um texto que está lá em Romanos, capítulo 6, verso 5, que diz: porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. O contexto aqui vai dizer e vai se desdobrar em dois momentos, né, em 2 dias. A questão da morte de Cristo e a questão da ressurreição de Cristo. E eu peço que você preste bastante atenção no que eu vou dizer. Eu sei, tenho consciência de que existem distintas implicações teológicas, teontológicas, cristológicas, pneumatológicas, antropológicas com relação à questão da morte e à questão da ressurreição de Cristo. Eu sei, eu tenho plena clareza sobre isso. Contudo, a ressurreição pelo poder do Espírito Santo só se deu por causa da morte expiatória de Cristo. Assim como a morte sacrificial foi aceita pelo Pai por meio da ressurreição. Ou seja, a morte de Jesus e a sua ressurreição estão unidas, estão atreladas. Uma está dependendo da outra. Por isso que eu vou chamar este momento aqui de um dia, ou um outro marco que mudou, que o mundo mudou a partir disso. Quando nós pensamos desta maneira, que a vida e a morte de Jesus, a ressurreição, que aspecto positivo nos traz? Que ensinamento nós temos disso? Um ensinamento eterno, um ensinamento de vida eterna. Por meio da vida, morte e ressurreição de Jesus, nós temos vida eterna e uma vida garantida. E é garantida e é assegurada por esse sacrifício tão perfeito, tão maravilhoso. Nos assegura de uma salvação. E assegura a todos aqueles que creem. Todos aqueles que depositam a sua fé, a sua esperança, não na força dos seus braços, não no poder aquisitivo que possui, mas sua fé e sua esperança na obra, morte e ressurreição de Cristo Jesus. Ao olharmos a vida do Mestre, nós percebemos, e conforme nós temos buscado aprender com as Sagradas Escrituras, o Mestre passou muitas dificuldades. O Mestre sofreu, e quão difíceis foram os dias de Jesus. Quantos desafios enfrentaram aqueles que vieram antes de nós, aqueles que nos precederam. Quantos desafios, dias de incertezas, talvez próximos do que nós estamos passando e vivendo, mas eles passaram e enfrentaram. Nós mesmos temos em nós marcas e exemplos de dias difíceis que passamos e enfrentamos. E para que os dias, ou por que os dias difíceis existem? Por que passamos dificuldades? Eu queria apresentar algumas respostas para isso. A primeira delas é que na dificuldade damos valor ao que realmente interessa. Nós estávamos entrando em um momento, e vivíamos este momento na nossa sociedade, onde os valores essenciais da vida, da fé, da família, da vida do ser humano estavam sendo deixados de lado, trocados por coisas. Mas nesses dias de dificuldade, de incerteza, nos tem levado a colocar a nossa mente e o nosso coração nas coisas certas. Na nossa fé, ter uma fé sólida. Uma fé que não é abalada por questões externas, mas uma paz com Deus tamanha, de ter a certeza e a convicção de passarmos o que tivermos de passar. Enfrentarmos o que tivermos de enfrentar. Porque é só uma fase, é só um momento difícil. De valorizar o que estava sendo deixado de lado, a família. Quantos de nós, às vezes, éramos relutantes em passar um tempo com os nossos pais, com o nosso cônjuge, com irmãos, com filhos. Quantos de nós que corremos para lá e para cá e que agora nesse momento podemos ter perto de nós, você que está respeitando esse momento de quarentena, as pessoas estão perto,
de você. Provavelmente são as que mais lhe amam, as que você pode confiar, as que você deve exercer ajuda também num primeiro momento, assim como nós devemos expandir esse nosso amor ao próximo. Mas nas dificuldades isso é mais claro para nós. As questões básicas e essenciais da vida. O que vale agora ter aquele tênis de marca? O que vale ter aquela roupa de grife? Ou ter isso ou ter aquilo? Se nós daqui a pouco vamos sentir fome, o que vai valer aquele tênis? O essencial é o alimento, a provisão de questões básicas, essenciais, mas que no momento de abundância nós não dávamos o devido valor. Um outro aspecto de que na dificuldade, com relação à dificuldade, o porquê enfrentamos dificuldade, é que na dificuldade vemos o quanto somos limitados. Na dificuldade vemos o quanto somos frágeis. Qualquer ponta fura. Qualquer vírus, nós estamos de quarentena por isso, um vírus que nós nem vemos, veio não sei lá da onde, surgiu ali, começou na China e foi se estendendo em todos os continentes. Essa é a ideia da pandemia, né? É ter uma infecção, um vírus que está em todos os continentes, né? Que frágil somos. Isso é para mostrar que nós, meus irmãos e minhas irmãs, e quem mais nos ouve, nós não somos super-heróis, super poderosos, todo-poderoso, não. Nós somos limitados. Nós somos frágeis. Nós precisamos de Deus nos ajudar. Nós precisamos uns dos outros. E em terceiro e último lugar, eu queria falar de um terceiro dia, de um terceiro momento. Eu queria ler o texto que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, começo ali de Atos, a partir do verso 6, que diz assim: Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Jesus respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Verso 8: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Verso 10. E estando eles com os olhos fitos no céu, quando Jesus subia, e eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como vistes subir. Que texto maravilhoso, que texto tremendo e profundo, meus irmãos e minhas irmãs, e os que nos ouvem. Aqui nós vemos que essa inquietação de quando será o fim de todas as coisas não é moderna, não é natural dos nossos dias somente. Mas desde aqueles tempos havia essa preocupação, essa ênfase. Jesus falou sobre isso também nos evangelhos, conversou com seus discípulos, explicou para eles. Isso é um assunto de muito tempo. Este anseio de saber como vai ser amanhã, de saber qual vai ser o último dia. E eu queria que você pensasse comigo de que às vezes saber algumas datas antecipadas fazem mais mal do que bem. Imagine se talvez você soubesse qual era o seu último dia de vida. Imagine a agonia, a angústia que lhe toma. Se nós já temos este receio, alguns que têm esta agonia com relação a que dia nós deixaremos essa terra, sabendo que essa é uma certeza, mas não sabemos ao certo qual é. Imagina se soubéssemos, você vai viver até semana que vem. Isso nos tomaria de tamanha angústia.
E Deus, sabendo disso, reservou isso na sua exclusiva autoridade e no seu exclusivo saber. Mas em meio a tudo isso, meus irmãos, minhas irmãs, os que nos ouvem, é que haverá um dia, e a nossa esperança é essa, de que nesse dia o universo será abalado por causa do retorno do nosso Senhor e Salvador. E isso será muito maior e muito mais expressivo do que esses dias, dessas notícias que nós temos ouvido, visto, que tem circulado. Mas esse dia glorioso será tremendo. No Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, um texto muito conhecido, Jesus diz, orienta que no mundo tereis aflições, passarei por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus aqui nos orienta de que venceu esse sistema corrompido, mas fala das aflições, fala das dificuldades. Nós não estamos a par disso. O resultado positivo é precedido pela aflição. A soberania de Deus em nada é afetada com relação ao que acontece. Nada escapa do controle, do seu saber e dos dias que virão. Assim como também a responsabilidade humana deve nos levar a viver uma vida consciente, a evitar absurdos, mas uma vida consciente. Insatisfações, dificuldades são inerentes ao ser humano. Nós passamos por isso. Assim como a fé, a confiança em Deus e no que Deus fará amanhã. Isso é nosso, isso não pode deixar de acontecer. Muito pelo contrário, isso precisa crescer a cada dia, diante desses momentos que somos renovados. Eu queria concluir dizendo algumas palavras finais. Não se desespere. Nossa esperança não está neste mundo, e sim no novo céu e na nova terra que o Senhor tem preparado para todos nós. Esses dias são incertos, mas os dias que vivemos com Cristo e a nossa esperança dos dias que viveremos com Ele eternamente são maravilhosos. Mesmo que esses dias sejam confusos, não seja negligente, não seja. Cuide da sua saúde, cuide dos que estão à sua volta. Pense e analise o que você vai fazer nos próximos dias e como você pode também se organizar. Se organize. Organize seu tempo, seus recursos, para que você sofra menos. É um momento onde todos estão sofrendo, todos. Mas se organize para que você sofra menos e que você possa estar atento, ajudar de alguma maneira os que estão à sua volta, seja mandando uma mensagem positiva, de esperança, minimizando e filtrando essas bobagens que temos ouvido por aí, e que nós venhamos a crescer na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos guie e nos guarde, e que você acompanhe também nas nossas mídias, nas nossas redes sociais, as demais reflexões que virão nesses dias, e que você fique por dentro do que está acontecendo, mas não se desespere. Que Deus assim nos ajude. Em nome de Jesus. Amém.